quase sendo dono dele, mas tudo bem. É por isso que eu não vai nem emprestado agora, porque agora ele é seu. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir Filipenses capítulo 4. Graças a Deus. Com toda a autorização do irmão Paulinho, muito cuidado com o microfone dos outros, né? Pra gente não... Ordem e decência. Filipenses 4. O título da nossa mensagem de hoje é bastante sugestivo para isso que o Senhor tem feito com as nossas vidas, permanecendo firmes no Senhor. É exatamente o que nós vamos encontrar logo no início desse texto de Filipenses. Estamos caminhando para o final da carta. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação toda especial com essa igreja que ele havia plantado em meio a tanto sofrimento e que havia dado a ele muita alegria, e ainda dava. E o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1, portanto, meus irmãos amados, olha que coisa linda, né? Como nós podemos usar o mesmo cumprimento hoje, um para com o outro, né? Assim como o apóstolo Paulo usou no passado. Irmãos amados, não sou uma plasta desse que deita os seus pés assim, né? Deixa usar poderosamente aí. Tá com probleminha aqui, Mas ele obedece a você, eu sei disso. Então, se ficar sem microfone também, não tem problema não. Não, vai ficar com o microfone, é só pra gente ficar. Portanto, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei de modo firmes no Senhor, deste modo, firmes no Senhor. Então é justamente, irmãos, o que nós temos tentado fazer. Nós iniciamos esse culto aos sábados, mais ou menos a minha mente falha, né? Quando eu falo de datas, eu nunca fui muito bom, e depois que eu tenho envelhecido, tem se tornado algo mais difícil ainda. Mas há mais ou menos 6 meses atrás, quando a pandemia começou no nosso país e a maioria das igrejas tomaram a atitude de fechar as portas, nós fomos direcionados ao Senhor a abrir essa porta mais um dia na semana. Nós tínhamos encontros diários somente na sessão do sábado. E aí nós incluímos o sábado na nossa programação. E todos os sábados, durante esses últimos 6 a 7 meses, nós estivemos aqui reunidos às 7h30 da noite. E hoje vai ser o nosso último sábado. Nesses 6 meses, quase 150 mil pessoas morreram só no nosso país. Muitas coisas aconteceram. Quando eu falo 150 mil, só de Covid. Porque de outras enfermidades e outras causas, pode ter certeza que o número é bem maior. E nós estivemos aqui todos esses sábados. Eu, particularmente, devo ter faltado 2 sábados, que foi justamente o sábado que eu peguei Covid, que o irmão José esteve aqui, não foi? Foram 2 sábados, José? Chegou a 2 sábados, não foi? José disse, foi. Foi 2 e ó... Eu vi que tá cansado, né, meu filho? Eu sei. Então, mas de todos os demais, nós estivemos aqui juntos, conversando, exortando, estimulando ao amor e às boas obras, como a palavra do Senhor Jesus nos ensina. E nesse último sábado, e por que nós... o que nós vamos fazer com o sábado? Nós temos recebido direcionamento de Deus e hoje de tarde fizemos isso, e usar o sábado como um dia de evangelismo de rua. Porque tem que adjetivar, porque aqui mesmo hoje agora é um evangelismo, né? No nosso trabalho a gente está evangelizando, no ponto de ônibus, em casa. Evangelismo na vida do cristão é constante. Mas o que nós fizemos hoje, direcionados pelo Senhor, guiados por Ele, cheios do seu Santo Espírito, foi justamente um evangelismo de rua. E a gente tem sido direcionado pelo Senhor. Deus tem trazido a nossa pequena congregação, pequena e humilde congregação, pela graça de Deus, pessoas de localidades totalmente distintas, né? Da nossa cidade de Salvador, e tudo isso tem um propósito, nada é aleatório na sua vida nem na minha. Então hoje nós fizemos esse evangelismo em Vista Alegre, que a gente já estava orando há um tempo, depois a gente marcou a data, mudou, não foi, e hoje aconteceu.
e chegamos já a combinar que vai ficar agora todo o primeiro sábado do mês a gente vai estar lá em Vista Alegre, pelo menos por enquanto, né? E nos demais sábados tem o último sábado do mês, que é o Encontro de Mulheres. A gente vai tentar justamente não marcar nada nesse último sábado, para não atrapalhar as mulheres que estejam vinculadas a esse encontro e estimular todas as mulheres a estarem lá. Mas nós vamos ficar com 3 sábados tranquilo, para poder a gente orar e ver onde o Senhor vai nos direcionar. Nós já temos, né, como nas nossas orações, São Marcos, Itapuã, São Gonçalo, que a irmã Joaquinha gritou outro dia, e teve um irmão que disse amém, né, aqui na fanpage. Tem mais bairro, irmão? A gente estava falando no carro, não foi? Pernambués, e Corme de Farias, que a gente ficou de ir num lugar onde o irmão José costumava evangelizar. Nas segundas-feiras a gente está pensando em fazer um evangelismo lá no sábado. É um larguinho, né? É o fim de linha, né? Aquela praça ali, que é a cara de José evangelizar ali. Exatamente. Então, o sábado vai ficar um dia para isso. A gente está vendo que, pelo menos aparentemente, né, o pior da pandemia já passou. A nossa cidade tem praticamente voltado à normalidade. E nós vamos aproveitar esse momento para a gente evangelizar também nas ruas, algo que seria um pouco difícil se a gente fosse fazer isso em outro momento. Deus sabe de tudo e nos tem guiado, né, de maneira correta todos os dias. Isso é mais um testemunho para a nossa própria vida, né? Então, voltando para o nosso texto e conectando o nosso texto com a nossa vida, pois é assim que tem que ser. Toda vez que lemos a Bíblia, sempre Deus está falando com a gente. Às vezes a gente lê um texto assim que é duro, a gente fala, aquela pessoa precisava ouvir aquele texto. Não, meu filho, se foi você que leu, é para você, né? Essa pessoa vai ouvir, se Deus quiser, no momento certo. Então aqui ele diz no versículo 1 do capítulo 4, vou falar de novo. Portanto, aqui Paulo está caminhando para a conclusão da carta, são os últimos versículos, o último capítulo. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, a ideia aqui é que Paulo diz, eu tenho muita saudade de vocês, minha alegria e coroa, a coroa fala como se fosse de prêmio. Paulo diz, vocês são como se fosse um prêmio para mim. Paulo enxergava isso naqueles irmãos. Sim, e ele repete, nunca é demais a gente dizer para alguém que ama ela. Às vezes tem pessoas que não são muito fáceis de externalizar o seu sentimento. E é sempre bom a gente orar. Se você é uma pessoa assim, ore para que Deus te ajude a demonstrar o seu amor por ações e por palavras, né? Porque Jesus disse que nos amava e provou que nos amava. E nós temos que imitar esse modelo. Então Paulo faz isso. Ele repete o quanto ele amava. Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. E ele quer lembrar, vocês são amados por Deus, por Cristo, vocês são amados por mim. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. É sempre bom esse alerta, irmãos, porque aquele que está em pé, basta apenas um pequeno descuido para quê? Cair. E quando a gente cai, a gente se machuca. E muitas vezes a gente machuca outros. Então esse alerta é sempre um alerta importante para as nossas vidas, né? Que bom, conhecemos o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Agora a gente precisa viver. Que bom, você está conhecendo e vivendo o verdadeiro Evangelho. Agora você precisa perseverar até o fim. Não tem férias. Não precisamos de férias. Férias para nós seria maldição, não bênção. Não estou falando férias na sua vida secular, irmãos, não me entenda mal. Estou falando férias no sentido espiritual. Mesmo que um dia você passe uma semana, 2, 3 em algum lugar, você vai estar trabalhando para Deus, mesmo sem perceber. Tomara que você perceba, né? Então aqui Paulo diz, estejam firmes no Senhor. E eu gostaria de falar para os irmãos hoje à noite o que significa estar firme no Senhor. Essa é uma expressão característica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo repete isso várias vezes nas suas cartas. Estejam firmes no Senhor.
E olha, irmãos, eu poderia com certeza passear com vocês em muitos trechos da Bíblia que nos dariam sustentação para isso que o apóstolo Paulo diz. Mas tem um texto da Bíblia muito especial, e eu gostaria de convidar vocês a abrirem lá comigo, Mateus 7, que significa estar firme no Senhor. O Senhor Jesus nos ensina aqui, no capítulo 7, ele está concluindo o seu sermão, o sermão mais importante, pelo menos é o mais conhecido do Senhor Jesus, que é o Sermão do Monte, de longe o mais conhecido. E o Senhor Jesus, na conclusão desse sermão, ele deixa um alerta muito sério e profundo. Ele já tinha feito isso, dizendo que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E agora, ele dá um alerta mais importante aqui, que é em relação ao fato de você ouvir e não ter o mesmo zelo para praticar. Então aqui em Mateus 7, 24, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as que o irmão José pregou hoje à tarde, por exemplo, palavras vindas do céu, palavras de salvação, quem ouviu hoje à tarde que o irmão José pregou, aqui tem lugar, tem dois aqui para vocês, já foi separado para vocês dois, viu? Porque casal especial aí tem respaldo. Então, são os pais de Dylan, tem respaldo aqui na congregação, Dylan pelo menos, né? Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então Jesus, ele coloca isso, as pratica. Porque, irmãos, uma das coisas que o cristianismo tem deturpado, quando eu falo cristianismo moderno, tem deturpado, é que parece que basta apenas ouvir. Basta apenas ouvir a doutrina correta. Basta apenas conhecer a doutrina correta. Não, isso é metade do caminho. Então aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus fala de algo muito difícil hoje em dia é ouvir uma palavra de Deus. Você facilmente ouvirá dentro de igrejas palavras vindas de homens. Mas ouvir uma palavra vinda de Deus é difícil. Mas ainda que você ouça uma palavra vinda de Deus, talvez isso não seja bênção na sua vida. Eu e o irmão José estávamos conversando hoje, como nós ficamos assustados com determinados textos da Bíblia. E tem um texto em 2 Pedro, se eu não me engano, onde Pedro diz assim: era melhor que nunca tivessem ouvido. Pedro está falando de quem? Daqueles que ouviram e deram as costas. Assim como Jesus fala de Judas, era melhor que não tivesse nascido. A realidade da apostasia. E apostasia, irmãos, não significa que você saia da igreja. Muitas vezes você sai da igreja bíblica e vai para uma antibíblica. Isso é uma apostasia. Você tem vários tipos de apostasia. Quer ver um exemplo claro de Demas? A Bíblia não diz que Demas abandonou a vida religiosa. Demas abandonou a Paulo, que era a ligação de Demas com o verdadeiro evangelho. E Paulo, inclusive, dá esse alerta para Timóteo, porque Demas poderia aparecer lá em Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando, como um pregador itinerante, e Paulo diz: ó, cuidado, porque Demas ama o mundo, viu? Paulo falou para a gente na carta aos Filipenses, que a gente já leu aqui no capítulo 3, que no meio dos filipenses, no meio da igreja evangélica, tinha aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles era o próprio vento. O destino deles era a perdição. Vimos isso ontem. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, Mateus 7, 24, será comparado a um homem prudente. A um homem prudente. Jesus vai repetir esse adjetivo lá no final do Evangelho de Mateus. As virgens prudentes. Olha que coisa. Então ele diz: é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é estar firme. Estar firme é você edificar a sua casa sobre algo seguro. Então você está firme. Você está num lugar seguro. A firmeza fala de segurança. Pode vir ventos que são justamente as circunstâncias adversas da nossa vida. O que fez
submergir quando ele estava andando sobre as águas. Pedro é o único homem que andou sobre as águas. E Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então Jesus vem andando sobre as águas e Pedro vê aquele sinal, pensa que é fantasma, como demais. Mestre, se é tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo aí sobre as águas. E aí Jesus diz, vem Pedro. E Pedro então anda sobre as águas, mas então soprou um vento contrário. E Pedro começou a duvidar. Disse, rapaz, eu estou andando sobre as águas, e agora? O que vai acontecer comigo? Aí ele se afogou. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Esse é o grito de José. Salva-me, Senhor. E aí, Jesus salvou. Então estar firme é você estar num lugar onde você não vai se afogar. Um lugar onde as tempestades e os ventos vão soprar, mas a sua casa vai estar segura. Quem já conhece, todo mundo conhece aqui, inclusive as crianças. Quem já ouviu falar da história dos 3 porquinhos? Amém? Tem um porquinho que a casa é de palha, tem um porquinho que a casa é de madeira, e tem um porquinho que construiu sua casa de rocha, meu filho. Aprendeu aonde? Na Bíblia, aquele autor copiou. E o lobo sopra a primeira casa, e acontece o que, crianças? Cai. Aí o porquinho sai correndo para de madeira, e ele sopra a casa de madeira, e acontece o que? Cai. Aí eles vão para a casa do outro porquinho, que é o prudente, que construiu a sua casa, teve mais trabalho, construiu a casa cheia de rocha. E quando o lobo sopra, a casa cai? Não. Glória a Deus. Tá vendo? Acho que esse autor leu a Bíblia. O autor desse conto infantil leu a Bíblia. Então Paulo está com essa ideia. É isso que Paulo desejava para aqueles irmãos de Filipenses. Filipenses, vocês são pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Continuem assim. Não se movam. Não se movam dessa segurança em que vocês estão. E ele diz aqui, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Olha que ambiente adverso. Chuva, rio que transborda, vento que sopra, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. É isso que é estar firme. Você está sendo edificado sobre a rocha. Nenhuma circunstância vai te derrubar. Aí você até duvida, né? Rapaz, será? Acho que eu vou fraquejar. Verdade. Você fraquejaria, mas a segurança está na rocha. É a rocha que não deixa você fraquejar. Quero voltar para Filipenses. É isso que significa firmes no Senhor. Construa a sua casa sobre a rocha. E Paulo desejava isso. Permanecer deste modo. A ideia de Paulo é: eu sei que vocês têm vivido assim. As circunstâncias não têm abalado vocês. Permaneçam deste modo. Não deixem que as circunstâncias alterem a devoção que vocês têm ao Senhor Jesus, o compromisso que vocês têm ao Evangelho. É nessa carta que Paulo diz: nós somos chamados para defender o Evangelho. Combatam comigo juntos pela fé evangélica. Agora no versículo 2, Paulo apresenta uma realidade. Eu rogo a Evódia e rogo a Sinti, que quem são, rapaz? São 2 mulheres crentes, que você e eu vamos encontrar no céu. É mesmo, pastor? É. Pense em 2 mulheres crentes, Evódia e Sinti. Mas uma gostava de feijão e a outra gostava de macarrão. Uma queria fazer salada de fruta e a outra queria fazer pão de chocolate. Uma queria a igreja de branco, a outra queria a igreja de azul. Ai, ai, ai. E Paulo diz: irmãos, vamos parar com isso. Vocês 2 são crentes. Eu vejo o Espírito Santo em vocês 2. Vamos estar juntos. Isso pode acontecer no ministério de louvor. Isso pode acontecer no ministério da pregação. Isso pode acontecer na armação da igreja. Isso pode acontecer no planejamento do evangelismo. É daí importante a gente estar sempre orando, para que a gente não esteja movido muitas vezes por sentimentos
pessoais em relação àquilo que fazemos para Deus. Então, eu oro para que Evódia e Síntique, se tem algum Evódia e Síntique aqui, né? O Evódio e Síntico, que a gente aprenda com esse alerta de Paulo, andarmos juntos, combatendo juntos pela fé evangélica. Rogo Evódia, rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. Paulo não está falando de pessoas que estavam doutrinariamente distantes uma da outra. Não, era uma coisa. O que Paulo deixa claro aqui é que era algo pessoal. Era como se Evódia quisesse o culto pela manhã e Síntique quisesse o culto pela noite. Eram pessoas que tinham um modo de pensar diferente. Talvez tivessem vindo de uma realidade de vida diferente. E na igreja nós precisamos entender que todo o nosso passado ficou para trás. O apóstolo Paulo já havia dito isso da sua própria vida pessoal. Nessa carta, ele disse: e eu deixei para trás tudo que passou. Evódia e Síntique passou a mesma coisa. Somos agora nova criatura. Pensem concordantemente no Senhor. E agora ele vai falar o nome de algumas pessoas que ajudavam ele. A ti, fiel companheiro de jugo. Olha que coisa linda, irmãos. A ti, fiel companheiro de jugo. Vocês sabem o que é o jugo, não sabem? Jugo era aquele instrumento que se colocava no boi para arar a terra. Quando você ia unir os animais, você se colocava um jugo. Então Paulo está dizendo: olha, você tem o mesmo jugo que eu, você e eu, nós trabalhamos no mesmo campo, nós estamos na mesma atividade. E ele diz: fiel companheiro de jugo. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Paulo está dizendo como é importante uma liderança local, para que as arestas sejam aparadas. Irmão que teve algum problema com outro irmão, e aí, qual foi o problema? Vamos aqui ver como é que a gente chega a um denominador comum. Uma vez que nós pensamos juntos em relação aos princípios elementares da fé cristã, se existe alguma coisa que tem nos distanciado, vamos deixar isso para lá. Então ele diz: peço que as auxilie. Olha o que Paulo está falando. Isso é amor, irmão. Paulo amava essas duas mulheres como irmãs, como mães, talvez. Peço que as auxiliem, pois juntas, olha que coisa linda, juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram pessoas que trabalharam juntas com o apóstolo Paulo, mas que tinham algumas diferenças pessoais que precisavam ser deixadas de lado. Olha, irmãos, é tão triste que hoje em dia algumas pessoas saem da igreja por causa de desentendimentos pessoais. Olha que coisa. Meu filho, você entrou na igreja por Cristo, né? E você vai sair por causa de uma pessoa? Não pode. Se aquela pessoa te fez algum mal, você perdoa. Se você fez algum mal àquela pessoa, você pede perdão a ela. E assim: rapaz, olha, eu não vou não. Que nada, eu vou ver aquele camarada. Não, que nada, eu vou no culto que ele não vai. Qual é o culto que ele não vai? É. Eu aceito até o pastor, aquele mais novinho. Mas o mais velho não, aquele não desce. Também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente. Olha, Clemente é gente boa, meu filho. E com os demais cooperadores meus. Olha que coisa linda. Hoje de tarde foi algo bonito, aqui agora de noite. Sempre há cooperadores. Tão bonito, a gente chegou junto lá, não foi? Os carros que foram juntos. E quando a gente voltou junto. Foi muito bonito. Eu fiquei muito emocionado, assim, tudo que aconteceu e a forma como aconteceu. Glória a Deus. E ele diz também: eu peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmão, que coisa linda. Uma das poucas vezes da Bíblia que essa expressão livro da vida aparece. Ela vai aparecer em Gênesis e Apocalipse, e ela aparece aqui solta. Paulo está dizendo: essas pessoas são crentes, elas são salvas. Eu conheço essas pessoas. Que coisa linda, irmãos.
Os nomes se encontram no livro da vida. E Paulo está querendo fazer uma ligação entre aquele fato tão triste que ele falou para a gente no capítulo 3. Pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que já tinham sido exortadas muito, mas que continuavam nutrindo a devoção por um Deus que era o seu próprio ventre. O destino dessas pessoas inevitavelmente seria a perdição. Mas essas pessoas que nós vemos aqui são pessoas que entraram pela porta estreita, andam pelo caminho apertado. E ele diz aqui no versículo 3, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que livro é esse, irmãos? Que coisa! Eu acho essa expressão aqui tão profunda. Glória a Deus. Abra comigo no livro que José tem nos ensinado nas terças, Apocalipse, capítulo 20. Você vai ver como essa afirmação de Paulo é maravilhosa. Porque no capítulo 20 diz assim, olha, eu vou ler apenas o último versículo do capítulo 20. Esse capítulo 20 é muito assustador. Mas nesse versículo 15 ele diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que coisa. Percebeu como é importante? Qual é a coisa mais importante em sua vida? É ter a certeza que o seu nome está escrito nesse livro. Nada é mais importante que isso. Você ama alguém? Então procure também fazer com que o nome dessa pessoa esteja escrito nesse livro e ela tenha certeza disso. E você possa ter certeza que o nome dela está escrito nesse livro. Paulo não está falando que o nome dele estava escrito nesse livro. Ele está falando que o nome dessas pessoas estava escrito nesse livro. Pela maneira como essas pessoas viviam. Pela maneira como essas pessoas já haviam demonstrado seu amor, o seu zelo por Cristo e pelo seu santo evangelho. São pessoas cujo nome se encontra no livro da vida. Irmãos, é o maior elogio que você pode fazer a alguém. Meu irmão, seu nome está escrito no livro da vida. O maior elogio que você pode fazer a um cristão. Eu creio que seu nome está escrito no livro da vida. Não existe nada mais maravilhoso do que você dizer isso para alguém. Porque o fato de você dizer isso para alguém traz uma série de verdades por trás. Significa que você é um eleito, um regenerado, que vive de modo santo, que tem perseverado no Senhor, que tem feito a coisa certa. Não é simplesmente como muitas pessoas ensinam hoje. Ah não, eu sei que o nome está escrito no livro da vida. Você sabe por quê? Porque há 10 anos atrás uma pessoa disse para eu fazer o apelo. E aí ele me ensinou uma oração que dizia assim: ó Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Aí naquele momento o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Eu tenho segurança nisso. Meu filho, seu nome está escrito nesse momento, então eu fico com medo, viu? Porque a Bíblia vai dizer que se o seu nome está escrito no livro da vida, está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Se ele não teve escrito desde antes da fundação do mundo, ele nunca mais foi escrito. Não é no momento que você creu em Cristo. Você só creu em Cristo porque o seu nome estava escrito lá. E aí Deus fez convergir todas as coisas para que houvesse um momento em que você se voltasse para Ele, e você só o enxergou porque Ele abriu seus olhos, e você só o seguiu porque Ele sarou as suas pernas, e o seu coração só bateu porque Ele o ressuscitou, porque Ele estava parado, porque você estava morto. Glória a Deus. Então aqui ele vai dizer isso: olhe, essas pessoas têm os seus nomes escritos no livro da vida. E aí o apóstolo Paulo fala uma certeza que todo cristão tem que buscar: alegria. O cristão chora, o cristão fica triste? Fica, mas não pode ser uma constância. Amém. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, inclusive nas próprias tribulações. Vejamos o que está escrito no capítulo 5 de Romanos. Vamos lá rapidinho. O irmão José pregou só meia hora. Então eu vou pregar 1h30 hoje. Opa! Vamos fazer uma vigília? Amém! Amém! O irmão José disse: ô pastor, hoje não. Hoje teve colchão para receber. Boazão. Aleluia!
Que eu já disse ali, José, tem um cafezinho aqui, se você quiser. Ó, aí tá vendo? Aí ele já fez o sinal, porque o daqui já foi, viu, Kio? Ele já tá pedindo pra, ó. Esse pastor de vocês não é certo não. Romanos capítulo 5. Eu quero nessa parte, se vocês me deixarem, a partir do versículo 1, porque é muito linda, né? Essa parte, toda a Bíblia é linda, né? Mas tem umas partes assim que a gente fica mais apaixonado por ela. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Tem até um louvor, né? Que a pessoa musicou justamente essa passagem. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos. Ô camarada que gostava dessa palavra é Paulo. Eu comecei a falar firme, irmão. Depois que eu comecei a ficar assim, lendo mais vezes as cartas de Paulo. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o que a gente se gloria. Na esperança da glória de Deus. E não somente isso. Paulo diz, olha, se fosse só isso já era maravilhoso, mas tem mais. E não somente isso, é como por exemplo, se fosse só o louvor de Paulinho, já era bom, né, irmão? Aí foi o irmão José e prega. Olha para isso. É verdade. Ah, estragou. Né? Aí depois, rapaz, era o irmão José chegando e pregando, e o pessoal chegando com comida. Eu digo, rapaz, eu acho que foi um batalhão comer, porque era tanta comida que aparecia. Eu falei, rapaz, eu acho que está chegando uns 5 times de futebol aí, porque chegou um negócio de um negócio de isopor assim. Diga, é porque conhece a congregação. Oh, meu Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha que coisa, esse povo é doido. Nos gloriamos nas próprias Tribulações. Aleluia. sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Irmão, se nesses últimos 6 meses você não teve perseverança, eu acho que você não tem mais. Porque o irmão César que está ali com a irmã Lana, nesses últimos 6 meses o negócio tretou para eles dois, não foi por causa só do Covid, não, eles sabem que eles têm vivido. Mas isso tem produzido o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência com quem? Com Deus. Com Deus! Glória. Pergunta o irmão José, aquele tempo que ele ficou na loja, assim, ó. Uma vez ele abriu assim a loja e ele estava assim, ó. Comida de um lado, comida do outro. Meu pai. Experiência, irmão. Eu passei 3 dias, 3 noites no hospital lá. O pessoal dizendo, rapaz, esse miserável não morre. Misericórdia. Já foi 70% do pulmão dele, esse miserável ainda respira. E ele agora ainda tem que respirar sem oxigênio, mas se pode. Quando a médica disse, vem cá, ele está respirando sem oxigênio, rapaz. Não, vou matar esse miserável aí. Glória a Deus. Isso produz experiência com Deus, irmão, os sofrimentos. E tantos outros que eu passo, que vocês passam, que são muitas vezes de caráter pessoal. Eles produzem experiência com Deus, tão necessária. E a experiência produz o quê? Esperança. Há uma grande diferença entre esperança e expectativa. A esperança não nos decepciona nunca. Aleluia. Não é por acaso que John Bunyan colocou um personagem com esse nome, que acompanhou o cristão até a porta do céu e entrou na porta do céu com ele. Aleluia. Mostrando justamente que a esperança nos leva até o céu e entra lá com a gente. Glória a Deus. A esperança é diferente. Expectativa não. Expectativa nós temos muitas vezes. E muitas vezes acontece, na maioria das vezes, não acontece como esperamos. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Mas, se você tem esperança e ela vem do Senhor, Ele diz aqui no versículo 5, ora, a esperança não confunde,
A ideia é, ela não nos decepciona. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. À medida que nós temos essa esperança. E a esperança vem do quê? Da experiência com Deus. Que vem do quê? Da perseverança em meio às tribulações. Tudo conectado. E ele diz, essa esperança, ela não nos decepciona. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Significa, nos foi dado legalmente. Outorga é quando você dá poderes legalmente a alguém. O Espírito Santo foi nos dado. Eu quero voltar aos Filipenses. Então Paulo está movido por esse sentimento. Quando ele diz, alegrai-vos sempre. Ô pastor, mas aconteceu isso, não dá para eu estar alegre. Dá sim. É difícil estar alegre nessa e nessa circunstância, mas é possível. Quer ver você ficar alegre numa circunstância adversa? Liga para Quinho. É verdade. Primeiro vai ser difícil ele atender, você já vai dar risada com isso. Se atender já é. E se ele atender, Planeta Água, bom dia, pronto. Se você quiser ficar triste, meu filho, bote um louvor do irmão Paulinho gravado. Você pega um culto da CZBR, no dia que o irmão Paulinho está louvando e que ele está assim, ó. Agora só igreja. Agora só igreja. Aí todo mundo louvor tem que cantar, porque todo mundo louvor é igreja, né? Calma. Mas eles tiram o microfone e cantam como igreja, né? Amém. Mas é lindo, irmão. Como você não vai se alegrar? Me diga aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem é que proporciona esse tipo de alegria para a gente? Só Jesus. Só o Senhor, irmãos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que você acha que tem repetição aqui? Porque Paulo sabia como estava sendo difícil para esses irmãos se alegrarem. Tem um problema de Paulo, estava tendo problema desses inimigos da cruz de Cristo aqui. Estava Evódia e Sinti que está com aquela confusão ali. O negócio estava, né? E ele está dizendo, mas tem que se alegrar, meu filho. Tem que buscar esse tipo de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se a gente não estiver alegre, como é que a gente vai fazer a obra de Deus? A gente vai fazer a obra de Deus se a gente for fazer alegre. Hoje eu fui evangelizar, tinha um tempo que eu não evangelizava na rua assim, né? Tão legal pra mim, assim, foi muito especial o dia de hoje. E aí eu entreguei um papelzinho assim pra uma pessoa, daqui a pouco eu vou pra minha novena. Crucifixo bem grande assim. Naquela rua que a gente entrou, acho que só tinha católico, né, meu? Daqui a pouco eu vou pra minha novena, eu digo, minha irmã, fica em paz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas olha pra isso, quando a gente foi andando, quando eu dei uma olhada pra trás, ela olhando o panfleto todo. Só que ela leu o panfleto todo, ela na novena, eu disse, o que eu tô fazendo essa novena? Eu vou lá perguntar ao irmão que me entregou. Glória a Deus. Ô irmão, quando é o próximo sábado, eu quero estar lá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo chegou em Éfeso, a cena era essa. Éfeso era o lugar onde tinha a maior estátua da deusa Diana. Glória a Deus. Pessoas de todas as partes da Ásia vinham para aquele templo de adoração da deusa Diana. Era um negócio tão grande que tinha gente que ganhava dinheiro fazendo Dianas pequenininho, como fazem as estátuas de Maria. Dava muito dinheiro para os artífices, que começaram a ter prejuízo, que o povo começou a se converter. As caras, que nada, aquele povo chegou aqui, ninguém compra mais a nossa estátua da deusa Diana dos Efésios. Então a gente não pode retroceder. A pessoa me disse que é católica, eu vou fechar a cara para ela? Nada, meu filho, dou risada. Porque ela pode ser católica. Eu era católico, irmão. Glória a Deus. Eu fui batizado 6 meses no catolicismo, criado em colégio de freira, fiz primeira Eucaristia, tem minha foto de primeira Eucaristia, todo de branquinho, barriga desse tamanho, que é branco e engorda. A minha igualzinha. Né? Branco e engorda, o cabelinho assim, ó, aqui. E aí tem uma vela na mão, eu acho que é uma vela que fica na mão e um papel na outra, assim. Da primeira Eucaristia, fiz crisma, que tem muita gente que não sabe nem o que é. É uma confirmação da Eucaristia.
Fiz tudo certinho. Participava das novenas, porque colégio de freira obrigava. Às vezes até aumentava a nota da religião, que tem uma disciplina chamada religião. Eu fiz essa disciplina chamada religião durante a maior parte da minha infância. Hoje em dia as crianças nem sabem o que é isso. É verdade. Então assim, eu sei o que é o catolicismo. Tenho pai e mãe católicos, sabe, do pé roots. Que quando minhas duas irmãs, que eram católicas, se converteram, ele um dia virou pra mim e disse: você conseguiu. Meu pai disse pra mim: o que foi, pai? Você tirou suas duas irmãs da igreja, meu filho? Você conseguiu, Nilo. Meu paizinho, que eu amo tanto, bichinho, pai. Daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Se ele entrar aqui, o negócio vai ficar sério, viu? É sério, ele entra ali, dá bota moral logo na igreja toda aqui. É. José foi lá um dia. Ele viu que o negócio lá é pena. É. Doutor Rubio, o negócio é complicado com ele. Não vai de ver, não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. No Senhor, a gente tem motivo para se alegrar, mesmo numa prisão, como Paulo estava, mesmo com circunstâncias adversas no meio da igreja, como estava com os filipenses, mesmo com problemas pessoais, como todos nós temos, e os irmãos aqui não são diferentes de nós podemos nos alegrar no Senhor. Seja, e ele diz aqui agora no versículo 5, seja a vossa moderação. O que é moderação, irmãos? Moderação é uma palavra no grego que já foi traduzida, por exemplo, em Gálatas. A mesma palavra foi traduzida como domínio próprio. Mas é a mesma palavrinha, a mesma expressão no original. Moderação pode ser traduzido como domínio próprio, como equilíbrio. Então ele diz, como cristão nós temos que ser equilibrados. Não equilibrados como o mundo. O que o mundo chama de equilíbrio é tolerância com o errado. A gente não tem. A gente não tem nenhuma comunhão com as trevas. O que Paulo está dizendo da moderação, do equilíbrio em relação às nossas atitudes pessoais. Nós precisamos ter domínio próprio em relação às nossas atitudes pessoais. No evangelismo, por exemplo, uma pessoa pode te tratar mal e você, talvez se não estiver preparado, vai ser tentado a tratar mal a pessoa também. E aí? Como é que vai ser? Vai jogar o evangelismo água abaixo? Olha o tipo de crente que veio aqui. Eu disse A e ele me disse B. Eu peguei e virei C. Tá você. Não pode, irmão. Se a pessoa disse A, deixa ela dizer A. Equilíbrio, moderação. Chegou num lugar, as pessoas não te recebem. Você contente com elas? Não, você sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar. Seja a moderação de vocês. A ideia de moderação não é um cristianismo, irmãos. Um cristianismo morno, como muitas pessoas entendem. O seu cristianismo tem que ser equilibrado. Você tem que viver na igreja, de que agora tudo é Deus, não pode ser assim. Tem que ser metade para Deus, metade para o mundo. Não, meu filho, não é isso que Paulo está dizendo aqui, não. A ideia de equilíbrio aqui fala justamente da gente não deixar ser influenciado por circunstância nenhuma. Da gente manter o domínio próprio. Vejamos então que ele continua a nos dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, que todos conheçam o domínio próprio de vocês. Que domínio próprio? Você tinha toda a razão para estar triste. Você está o quê? Alegre. Você tinha toda a razão para estar com raiva. Você está com o quê? Com compaixão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha, aquela pessoa falou tanta coisa, mas você tem a compaixão dela. Glória a Deus. Por quê? Porque a pessoa está indo para o inferno. Você acha que existe algum mal maior para alguém do que ir para o inferno? Não. A gente falou do bem maior, que é ter o nome escrito no livro da vida. Existe algum mal maior não ter o nome escrito no livro da vida? Não tem não. E você vai desejar o mal a uma pessoa que já está cheia de mal. Primeiro que se você é crente, você não deseja o mal. Você luta contra o mal que habita em você. Aleluia. Não alimenta ele. Então esse é o equilíbrio que Paulo está falando aqui. É o equilíbrio de alguém, por exemplo, eu não sei porque eu olho para o irmão Marcelo e eu vejo alguém andando de... Como é o nome daquilo? Caiaque, não. Não, stand-up, que o pessoal fica de pé assim, né? Stand-up. Né?
Ele atravessando, José está se afogando lá embaixo, porque o navio mudou. Aí Marcelo vai salvar José. Então, equilíbrio aqui, você já viu o surfista? É o surfista cara de Calmon. Calmon foi surfista, não foi, Rita? Na época que você conheceu ele, era surfista, Rita? Não? Mas você já foi, não foi, Calmon? Calmon tem cara de quem já foi surfista, já, tem cara. Se entregou. Então, o que o surfista tem em cima da prancha? O quê? Equilíbrio. A onda está tentando fazer o que com ele? Rodolfinho gostou. Aí, rapaz, vou tentar. O que ele tem ali em cima da prancha? Então, o que o mundo está tentando fazer com você? E aí você tem o quê? Equilíbrio. É isso que Paulo está dizendo. As circunstâncias estão tentando te derrubar. E você tem o quê? Equilíbrio, igual José. Ô, Jesus, me dá. Pensa numa pessoa equilibrada, irmão. Então, o psicoteste que eu diga. Ô, meu pai. Seja a vossa moderação, o seu equilíbrio conhecido de todos os homens. Rapaz, já tentando derrubar aquele camarada da prancha de tudo quanto é jeito, mas ele fica lá, ó. Gabriel Medina. José, Vamos tá orar. vendo aí? E aí, sabe o que tenta derrubar a gente, irmãos? A ansiedade. Paulo vai falar aqui. Mas ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está O Senhor. Olha, não cai na prancha não, que Jesus está lhe olhando. Ô, glória. Ele está lhe olhando, está alegre. Glória. Está vendo lá como você tem se posicionado diante das pessoas, se retroceder. E ele diz aqui no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que não ande ansioso com coisa alguma? Porque o Senhor está perto de você. Se o Senhor está perto de você, por que você vai ficar ansioso? Em vez de você ficar ansioso, converse com o Senhor. Converse com Ele. Uma vez uma pessoa chegou e disse, eu acho que você precisava de um psicólogo. Isso para mim, né? Uma pessoa conversar comigo e não me dar esse conselho é porque não me conhece, né? Então uma pessoa chegou e disse, eu acho que você precisa de um psicólogo. Precisa de alguém para te orientar. Eu disse, rapaz, eu tenho. Não pode ser. E Deus nos dá tantos irmãos que a gente pode sentar e conversar. E Deus vai usar aquela pessoa para exortar, demonstrar e principalmente para te ouvir. Às vezes você precisa de pessoas que te ouçam. E na igreja nós temos que ter ouvidos para ouvir os nossos irmãos, os seus anseios, as suas angústias. Nosso papel, dentre tantos outros. Não andeis ansiosos de coisa alguma, perto está o Senhor. Conecte tudo que Paulo falou com essa expressão, perto está o Senhor. Não fique ansioso com coisa alguma. Eu sei que hoje é sábado, é o começo do mês, né? De outubro. E aí as contas chegaram. Ô, meu pai. Perto está o Senhor. É. Eita Jesus. Chegou as contas. Olhei o caixa não tem. E eu vou pagar. E agora? Eita Jesus. Paulinho já botou a mão na cabeça. Ih, rapaz, o pastor falou para o começo da semana. Meu Deus do céu, do mês. Eu já sei, voltei no mercado. Misericórdia. Eita Deus. Perto está O Senhor. Senhor. Problemas vão acontecer, irmãos. Mas quem está perto? O Senhor. Segunda-feira, muitas vezes as pessoas vão nos dar notícias que às vezes a gente não queria ouvir. Eu creio. É assim. Mas o Senhor continua o quê? Perto. Perto, meu filho. Eita Deus maravilhoso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, irmãos, eu não sei se com você é assim também. Mas toda notícia assim, que mais machuca, ou as notícias ruins, elas costumam chegar de noite. Você já percebeu isso? O diabo miserável, né? Porque é mais difícil. Quando você tem o dia para lidar com a situação, uma coisa, a pessoa lhe dá uma notícia de noite, às vezes você não pode fazer mais nada. Está tudo fechado. Não, meu filho, aí que você pode, porque o céu está aberto. José falou pra gente, estava tudo fechado, proposta do João, e Deus abriu uma porta no céu. E disse, vem João, sobe aqui, vamos conversar. Então,
Não, está tudo fechado. Principalmente, uma das coisas que muitas pessoas têm problema, e que inclusive as pessoas estão querendo estudar um pouco do DNA de Quinho, é que hoje em dia tem muita gente com problema de dormir, né? Problema de sono. Às vezes a pessoa tem sono durante o dia, mas não tem sono durante a noite, não é assim? Tem gente que é assim. O irmão Quinho não, ele tem sono o tempo todo. Hoje ele entrou no carro do irmão Marcelo, meu filho, foi... Quando parou em frente da loja de José, que a gente tentou dialogar com o Quinho, ele estava no terceiro céu. Irmãos, o que? Já onde chegamos aqui em Vista Alegre? Não, Quinho, a gente está aqui ainda aqui, vamos sair todo mundo junto. Mas não andeis ansiosos. A ansiedade é o sentimento que a gente nutre de preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Você nunca pode ficar ansioso com uma coisa que já aconteceu. Você já viu alguém assim? Não, ansiedade é alguma coisa que ainda não aconteceu. Aí você antecipa o sentimento. Não, meu filho, que loucura. Deixa para sentir o que você tiver que sentir na hora. Então não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui uma terceira coisa que eu queria falar a respeito disso. Ansiedade é pecado. E eu tenho pecado muito. Eu também tenho. Então, em relação a pecado, a gente não pede libertação. A gente pede perdão, a gente se arrepende. Senhor, eu tenho andado muito ansioso, Senhor. Porque quando nós estamos ansiosos, irmãos, é assim, é como se nós tivéssemos aqui uma balança. Amém? Então, aqui a ansiedade e aqui a nossa confiança em Deus. Se a nossa confiança em Deus está em alta, a ansiedade está em baixa. Se a ansiedade está em alta, que não é o caso de ninguém, a confiança em Deus está onde? Está em baixa. Você não pode nunca dizer, eu estou ansioso, mas confio em Deus. Não é confio não, meu filho, aí está errado. Então assim, a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, perto está Senhor, meu filho. Olha, irmão, eu queria dizer algo que eu digo para mim todos os dias. Eu costumo falar muito comigo mesmo. Eu acho que é por isso que eu sou uma das características da minha esquizofrenia. Então, eu falo muito pro meu eu assim, põe na sua cara, seja crente. E eu costumo evangelizar, né? A minha evangelizar. Aprendi isso com a mulher do fluxo de sangue. Mas aqui na Bíblia, em Efésios, na carta aos Efésios, a carta logo anterior à carta aos Filipenses, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz algo muito lindo. Ele diz o seguinte: Efésios 1, a partir do versículo de número 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança, a qual a suprema grandeza do poder para com que cremos, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e a todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem é essa pessoa? É a que está perto da gente. Quando Paulo fala em Filipenses, perto está o Senhor, é esse daqui, que tudo está embaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ainda na carta aos Efésios, o apóstolo continua nos ensinando aqui que nós temos que buscar. O apóstolo Paulo faz uma oração aqui, Efésios 3 agora.
E ele diz: olha, eu estou de joelhos por vocês. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, Efésios 3,14, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo estava preocupado com o homem interior de cada um de nós. E assim habite Cristo no vosso coração. Cristo mora em você. Cristo está mais perto do que você imagina. Ele está dentro de você. Ele não está somente perto de você externamente. Ele está tão perto de você que ele está internamente. Efésios 3, 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados. O que é arraigados? Com raízes, alicerçados, com alicerces em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É esse amor que te dá a segurança e que tira a sua ansiedade. Conhecer esse amor de Cristo nos deixa pessoas sem ansiedade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora, preste bastante atenção nesse versículo final, nesses dois versículos finais, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer, você preste atenção, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você já pensou nisso? Eu vou trazer isso para a nossa realidade aqui agora. Quem aqui já orou pela cura de Dylan? Eu já orei. Amém. Quem muitas vezes já ficou incrédulo diante da cura de Dylan? Todos nós. Quando a irmã Lani às vezes dá uns: irmãos, o negócio aqui pegou. César Code. Mas ele está dizendo para nós aqui, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. E se Deus não quiser curar só Dylan, quiser curar outras crianças naquele hospital? E se Deus quiser que por meio da vida de Dylan, muitas pessoas naquele hospital sejam salvas? Muito mais do que pedimos. A gente está pedindo só a cura dele. A gente está orando pela vida da irmã Osana, para que Deus também opere cura na vida dela. E já está saindo o segundo livro de José italiano. Giuseppe. Rapaz. Giuseppe Bastos. Mamma mia! Vamos orar. Imagine, irmão. Quando o irmão José chegar lá para pregar na Itália, a gente já leu seus livros. Estão querendo matar. É você, né? Ele é muito mais poder, tem poder para fazer infinitamente mais. Você entendeu, irmãos? Essa palavra que Paulo usa, infinitamente mais. Eu não sei se eu olho para as crianças e me identifico muito com elas. Quando eu era menor, a gente dizia assim, tinha uma hora que você dizia, está com você, não, está com você 10 vezes, não, está com você 20 vezes, está com você infinito. Ganhei. Paulo está dizendo, ele tem poder infinito, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. A gente está pedindo uma coisa, né? Oh Deus, a gente está aqui no Vista Alegre, Senhor. Aí a gente está orando por aquelas pessoas muitas vezes que se deslocaram para estar perto da gente ali, enquanto tem outros que ficaram ouvindo de dentro de casa a voz de José, e às vezes estavam chorando e a gente nem sabe. A gente estava orando, né? Para que algumas pessoas viessem para o encontro. E tem pessoas que não vieram fisicamente, que estavam ali ouvindo, que não sabem. Tem pessoas que viram pela internet a ministração do irmão José. Deus tem
infinitamente mais. Quando o irmão José fez as pregações que depois foram escritas em português, inglês e italiano, o irmão José nunca imaginou que essas pregações iam virar e-books e que muitas vezes iam para outros idiomas e que já alcançaram outras pessoas. Você imaginou isso? Eu nunca tinha imaginado essa possibilidade. Já imaginou isso? Deus tem poder infinito. Foi flexível, passou? Foi? Ele voltou, rapaz. Isso significa que a igreja voltou a ser espiritual. Viu? Flexível ressuscitou. Alguém tinha matado ele, ele voltou à vida. Deus ressuscita os mortos. Isso foi de Deus. Né? Se alguém estava esfriando espiritualmente, flexível veio dizer: oi. É só aqui que dá risada com o rato passando em cima. Só aqui mesmo. Então Paulo diz, olha que coisa. Infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Tem coisa que a gente não pede, né? Na oração, mas a gente pensa. Não pensa, irmão? Ou vocês são mais espirituais do que eu? Às vezes a gente pensa umas coisas que a gente fica com vergonha de orar, né? Principalmente se for em público. Que nada, varão. Vai que eu digo isso aqui, os irmãos acham que é antibíblico. Mas Senhor, se o Senhor puder fazer isso, parece. A gente pensa no nosso íntimo, né? Deus está ouvindo, irmão. Ele tem poder infinito para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder, o seu poder que opera em quem? Em nós, os orei empoderado. Olha, ainda bem que a gente não sabe, que a gente não se apercebe. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Paulo estava orando por nós. A nossa geração chegou. Para todos sempre, amém. Percebe, irmãos? É isso que a gente está conversando aqui em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos. Pare de dar motivos para o diabo sorrir. Eu e você temos que dar motivos para o diabo ficar grunhindo de raiva, rangendo os dentes de ódio. Quem tem que estar sorrindo com o nosso comportamento é o nosso Pai, que é Deus. E Deus fica tão feliz, irmãos. Olha, eu vou continuar essa questão da ansiedade amanhã, se Deus permitir. Eu gostaria de trabalhar essa questão da ansiedade um pouco mais à luz do livro de Daniel, se vocês me deixarem. Amém? Mais uns 10 minutinhos, né? Você sabe quais são os meus 10 minutinhos, né? Tem um pouco de paciência comigo. Vamos lá em Daniel. Alguém sabe onde é que está? Tem esse livro na Bíblia, pastor? Eu pensei que Daniel era um cantor sertanejo. Tem na Bíblia. Vai lá. Vai lá, o que você acha? Eu e você. Daniel. Ele fica logo depois de Ezequiel. Amém. Daniel, irmãos, ele tinha 3 amigos. Como é o nome dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes são babilônicos. Os nomes deles eram Misael, Ananias e Azarias, se eu não me engano. E Daniel, em algum momento, ele tinha mais atribuições do que os seus amigos. E em algum momento ele foi enviado. A Babilônia era um reino muito grande. E Daniel tinha muitas responsabilidades. Então muitas vezes ele precisava viajar. E provavelmente ele viajou durante esse momento em que o rei Nabucodonosor se ensoberbeceu e mandou construir uma estátua dele mesmo, para que todas as pessoas do seu reino o adorassem. Mas ele se esqueceu, meu filho, que aqueles que são de Deus aprenderam com Cristo que a gente só adora a Deus. Não foi isso que Jesus disse para o próprio Satanás? Na última das artimanhas de Satanás para tentar Jesus, Jesus disse: adorará somente a Deus. Então o rei Nabucodonosor, versículo 1 do capítulo 3, fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, eram os administradores,
os prefeitos, os governadores, os juízes, a semelhança de hoje em dia que a gente tem, né? Governo federal, estadual, municipal, a Babilônia também era dividida, né? E ele diz os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem. Olha, consagração significa tornar sagrado, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado de si mesmo. Versículo 3, então se ajuntaram, e ele repete, né, as pessoas, os oficiais, e ele diz aqui, para a consagração da imagem, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações de homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som, e aí ele vai dizer lá, de todos os instrumentos, né, que tinham lá, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Você já imaginou, irmão? A ansiedade. Rapaz, e agora? A gente não vai dobrar o joelho, mas e aí, quando chegar o momento que o povo começar a tocar? Percebe, irmãos, que a estátua estava sendo construída lá e o anúncio já estava sendo feito. E quando a estátua estiver pronta, rapaz, e aí? E se a gente não adorar, vão matar a gente, rapaz. Já imaginou isso? É a mesma ansiedade, irmãos. E se quando eu chegar e não tiver dinheiro para pagar? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer isso? Meu filho, aqui, ó. Qualquer que não se prostrar, versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E agora, pronto, agora a ansiedade foi para a fornalha. Rapaz, se a gente não adorar, imagine o irmão Fábio conversando com a irmã Juscelia, rapaz, se a gente não adorar, o negócio vai ficar ruim, vai ser eu, você até lá, vai muito para a fornalha. Calma, olhando para Rita, o negócio penou aqui, viu? E aí, Rita, a gente tá junto aqui no bar. Como é que vai ser, Rita? E aí? Estelinha tá olhando pra mãe dele. Minha mãe, vamos dobrar logo esse joelho, minha mãe. Não, Estelinha é crente. Não, Estelinha? Teve um que já pensou em fugir ali. Olha, você não fuja não, viu? Tô de olho em você, seu Henrique. Não, irmãos, isso aconteceu de verdade. E se a gente estivesse lá, você acha que é nossa ansiedade? A gente estava todo com síndrome do pânico. Não, se a gente dobrar, a gente está negando a Deus. Se a gente não dobrar, vai para a fornalha. E agora? Você acha que eles não tinham razão para andar ansiosos? Mas eles tinham uma razão muito maior para não ficarem ansiosos. Qual foi essa razão? A razão deles, eles estavam tão tranquilos que quem ficou com ansiedade de raiva foi Nabucodonosor. No momento que todo mundo dobrou o joelho, aqueles 3 judeuzinhos, meu filho, disse, rapaz, aqui não, varão. Aqui a gente só dobra o joelho por orar, para Jesus. Versículo 12 do capítulo 3. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Poderia dizer o nome de vários de vocês que estão aqui. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Olha o povo lá. Olha, a irmã não está adorando não, imagem. A irmã agora não é católica não, diz que é evangélica, vê se pode. Negou a café que eu vim desde a infância, que absurdo. Isso é culpa de Marcelo. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Já pensou, irmão? Eita Deus. Alguém irado e furioso diante de você. Lana e César conheceram isso. Médicos, irados e furiosos. Mas muito mais poderoso é Deus. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade? É verdade que vocês não estão ansiosos? Que vocês não estão fazendo as coisas que eu mando?
Vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos. Ele dá uma segunda chance para ele. Aí Nabucodonosor diz, versículo 16, eles respondem. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Rapaz, parecia que tinha ensaiado, parecia no louvor dos irmãos, cantando junto. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. É tão lindo, irmão. Ó, irmão, eu me arrepio quando eu vejo isso aqui. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Acabou, meu irmão. Agora, ansiedade, tchau. Minha conversa é com a confiança. Ó glória. Não é não? Ajuda-me, Senhor. É eles aqui, irmão. Tem ansiedade. A ansiedade morreu quando a fé nasceu. Se você tem fé em Cristo, é o que eles disseram aqui. Se Deus quiser me livrar, livra. Se Ele não quiser me livrar, não livra. Eu confio em Deus do mesmo jeito. Acabou. Se eu tiver dinheiro para pagar a conta, eu pago. Se eu não tiver, eu oro. Olha, irmãos, teve uma época que isso chegou a incomodar algumas pessoas próximas a mim. Mas como é que pode? Você fica em paz. O carro nem está andando direito. O popopó levou um mecânico lá para olhar. O mecânico disse, rapaz, esse motor não caiu ainda, é um milagre. Porque disse que tem 4 negócios que seguram o motor, só tinha 2. O carro, eu que sabia. A pessoa foi fazer um negócio, para trocar aqui, meu filho, eu acho que estava na mesma situação do cavalo branco. É melhor trocar o carro. Ou trocar o motorista. E as pessoas ficaram indignadas. Mas você se preocupa. O mesma coisa foi o outro carro, o antigo, né, um preto. O pessoal chegou, pastor, o seu pneu está na lona. Eu digo, gente, meu filho, eu não estou vendo lona nenhuma aqui. Mas você fica preocupado, não? Eu não. É Deus que me guia. Eu vou orar por isso. Você está dizendo que é sério, então eu vou orar. Durante alguns meses, eu não tive condição sequer de pagar o condomínio. E eles ajuizaram uma ação na justiça contra mim, porque eu sou crente. Porque no meu condomínio tem pessoas que devem muito mais meses que nunca receberam ação na justiça. E se alguém ligar, eles ainda tratam mal. Mas porque a gente é crente, se dever um mês, ajuiza. E a pessoa ficava, às vezes, pessoas sem graça. Vai descer no elevador, eu vou. Ela vai no prédio. Mas você está devendo condomínio. Oxe, eu quero pagar. Eu estou pedindo a Deus. Mas você não fica preocupado? Eu não. Vai adiantar alguma coisa, fica preocupado. Me diga aí, vai pagar a conta? Se pagar, eu me preocupo agora. Irmãos, não fiquem... Entenda isso. Ansiedade é estupidez. Não resolve o problema, só aumenta o problema, irmão. Ai, meu pai. Eu estou falando isso para mim, porque eu também sou ansioso. Aleluia. Mas eu tenho que lutar contra isso todos os dias. É verdade. E essa minha luta, às vezes, incomoda algumas pessoas. Oh, Deus. Por quê? Porque eu não vou me deixar dominar pela ansiedade. Porque senão, o que eu estou pregando para vocês aqui é tudo mentira. Eu estou dizendo para vocês que a gente tem que confiar em Deus. E eu não confio? Então eu não posso pregar mais. É por isso que esses jovens podiam, irmãos, pregar. Porque eles acreditavam. Sadraque, Mesaque, Abidnego são pessoas que a gente vai encontrar no céu. Nabucodonosor se encheu de fúria. Ele mandou esquentar ainda mais a fornalha, não precisava. Do mesmo jeito que estava a fornalha ali, matava todo mundo. Mas esse é o ser humano, né? Quer nos aterrorizar mais ainda. Vou botar juros no cartão de crédito! Ai! 10 vezes mais! Meu Deus! Cartão de crédito é um negócio que você deve R$100. Quando você puxa o extrato do outro ano é 10 mil. Eu digo, eu nunca peguei esse dinheiro
quero não. Pular essa parte. Você já viu um negócio assim? Se você ficar devendo 100 reais no cartão de crédito hoje, 2 anos depois você vai tirar o extrato, você está devendo 10 mil. Ficou cheio de quem pegou esse dinheiro no meu nome? Misericórdia. Não, aqui foi aqueles 100 reais que você estava devendo. Ficou cheio, rapaz. Se eu botar 100 reais na poupança, daqui a 2 anos está o quê? 102 reais. Agora o cartão de crédito está dizendo, você vê que o cão, né, rapaz? Domina mesmo o mundo, né? Vou quebrar aqueles. Então aqui ele vai dizer, olha que coisa linda, eu não vou demorar muito, irmãos, essa história é maravilhosa, mas eu quero concluir aqui, quando esses homens são lançados na fornalha, eles não foram simplesmente lançados na fornalha, eles foram amarrados e lançados. Eles têm todo motivo para se desesperar, e agora o negócio imperou, viu? Deus não livrou a gente não, estou amarrando aqui a gente, vamos jogar. Jogou! E agora? Vai. Oxi, cadê? Não assou não. Nabucodonosor se encheu de fúria, versículo 19. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem. Ó, pegou os mais fortão, os Golias de lá. Ah, vocês não ficam com medo? Vocês não veem? Ordenou que os homens mais poderosos que estavam no seu exército atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, ó, suas túnicas e chapéus, que os judeus costumavam usar para proteger a cabeça, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Você achou que o negócio ia empenar? Empenou. Mas e aí? Vai fazer o quê? Jó disse o que eu mais temia. E aí? Glória a Deus. Então, versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, os camaradas fortão, que lançaram eles, morreu tudo, meu filho. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Aí eu digo para vocês, perto está o Senhor. Não eram 3? Não eram 3? Responderam a verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Ô, gente, você não está amarrado? Como é que eles agora estão soltos? São 4. Aleluia. Você não precisa ficar ansioso. Tem alguma coisa que está lhe amarrando? Jesus vai soltar hoje. Eu creio. O fogo é para desamarrar as amarras da incredulidade, para que você possa andar com o Senhor, sem ansiedade, mas tranquilamente. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Mas meu filho, nem com a queda eles sofreram. Pera aí, mano, tinha um colchão lá embaixo, todo bom da NASA, que amorteceu a queda. Porque, irmãos, a ideia de fornalha, às vezes pensa que foi um lugar que a gente lançou de lado, né? Não, segundo o contexto histórico, é algum lugar que você lança de cima para baixo. Então, pelo menos com a queda, eles deviam ter algum dano, se machucar, algum arranhão. Não teve nada. E eles caíram amarrados e agora estavam soltos. E estavam fazendo o quê? Dançando com a Paulinha. Com o pulinho. Meu Deus do céu. Quando chega o extrato do cartão de crédito, o irmão Paulinho pega um violão e fica: Oh, Deus. se tu me amar. Então, olha que coisa. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Eles estavam fazendo o que dentro do fogo? Passeando. Eles podiam ter saído, podiam. Mas eles ficaram passeando ali dentro. Dentro da onde, irmão? Alguém já passeou dentro do fogo aqui? Meu filho, se o dia ficar um pouquinho mais quente, a gente já fica tripulado. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é, irmão? Jesus Cristo. Antes da sua encarnação.
Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eu digo para vocês hoje: mande essa ansiedade embora e que Jesus entre nos nossos corações. Aleluia. Ó Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela tarde, pela noite. Só o Senhor sabe, meu Deus, como essa semana foi difícil para cada um de nós. Mas é porque o Senhor tinha tanto para nos dar no dia de hoje, Senhor. Tanta alegria, tanto amor, tanta esperança renovada, Senhor, no dia de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que o Senhor diga amém, ó Pai. E que aquilo que ainda não existe no mundo físico venha à existência pela Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, segundo essa fé, oramos pela saúde de Dylan. Sabemos que o que faz Dylan estar vivo não são os médicos, nem os aparelhos, mas é a Tua palavra. E é a Tua palavra, Senhor, que pode restabelecer a saúde dele. Por isso nós oramos, Senhor, porque basta uma palavra Tua e Dylan vai ser curado instantaneamente. Ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa nós que somos o Teu povo. Dai-nos sempre da ousadia necessária, não somente para pregarmos a Tua verdade, mas vivermos ela, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, diante das maiores dificuldades que se apresentem, nós possamos dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos prostraremos diante do mundo. Nos ajuda, Deus, a ter essa mesma fé, Senhor. Senhor, esses homens estavam diante de uma fornalha acesa, nós não sabemos como nós saímos do lugar deles, pois diante de obstáculos muito menores, nós nos desesperamos e duvidamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho, Pai, na nossa casa,